A paz e a harmonia de Yahshua Mashiach esteja com vocês. Ótima madrugada a todos vocês aqui mais uma vez para que o nome do nosso Criador, do nosso Salvador seja exaltado. Nós estamos aqui nesta madrugada, né? Nós estamos aqui em oração, fechando o mês e abrindo um novo mês, já consagrando um novo mês ao Criador. É importante que eu e você, nós nos colocamos, assim como... Porque Daniel, ele tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. Ele se punha na janela em direção a Jerusalém e orava ao Criador. Quando Daniel se punha de joelhos e orava ao Criador, sabe o que acontecia com ele? O inferno tremia. O inferno tremia através das orações de Daniel. Então assim tem que ser comigo e contigo. Nós temos que orar, nos posicionar, colocarmos de joelho para consagrando este novo mês e que o inferno, tudo aquilo que vier em oposição às nossas vidas, que venha tremer diante de nós, né? Que através da nossa oração, assim como Daniel fazia uma oração que era tão forte, subia ao trono do Altíssimo, as orações de Daniel impactavam mais no reino de Dário do que um exército, muito mais do que um exército. Então, por isso que ele era especial, o rosto do Criador estava sobre ele, e ele se punha, ele tinha o hábito. Daniel, ele não foi jogado na cova dos leões porque ele traiu o rei, ele conspirou contra o rei, nada disso. Ele foi jogado na cova dos leões por inveja das suas orações, da sua fé, da fidelidade que ele se posicionava. Ele não se deixou, ele estava em terra estrangeira, porém ele não se corrompeu, ele continuou firme, acreditando até o último minuto. O mesmo hábito que o levou à cova dos leões foi o mesmo que o livrou das covas dos leões. Por quê? Porque Daniel foi fiel diante do Criador. Daniel perseverou fiel, com fidelidade. Com isso, o Criador levou o seu próprio anjo lá e fechou a boca dos leões, e nada, dano algum, fez a Daniel. Então, por isso, nós temos que começar este mês nos posicionando, consagrando essas 31 oportunidades, né? São 31 dias que está aí diante dos nossos olhos. Vamos consagrar e dizendo assim, ó, com todo o coração, abrindo o nosso coração e dizendo: Pai, se a tua presença não estiver comigo, nem permita que eu saia do lugar. Mas se a tua presença estiver comigo, que vão comigo quebrando correntes, trancando portas, quebrando cadeados. Em nome de Yahshua Mashiach, nós vamos fazendo proeza. Sim, porque quando nós estamos com o rosto dele sobre nós, nós fazemos proeza. O inferno pode se levantar contra ti, mas se você está com o rosto dele sobre ti, você vai prevalecer, você vai manter-se de pé. Assim seja, queridos. Vamos orar antes de meditarmos uma palavra nesta madrugada, para este novo mês, para essas 31 oportunidades que está aí diante de nós. É importante que você busque o Criador pela madrugada. É importante que você consagre-se a Ele. Busca, porque é pela madrugada que Ele vem nos revelar. É pela madrugada que Ele vem, aqueles que buscam encontram, né? É pela madrugada que nós recebemos revelação dEle. É pela madrugada que Ele nos instrui o caminho que nós devemos seguir. Qual o caminho que nós devemos seguir? Temer o Criador. Quando a gente teme Ele, tem temor pelo seu nome, Ele nos instrui o caminho que nós devemos seguir. Ele nos instrui a estrada que nós devemos seguir. Os ambientes que nós devemos estar. Com quais pessoas nós devemos conectar. Sabe, querido? Na palavra do Criador, no Salmos 30, versos 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode ser... Hoje, de repente, você está fechando o mês... Novembro não foi tão bem sucedido, não esperava receber as notícias que você estava propondo, que você estava aguardando, mas eu profetizei, nós profetizamos, há de chegar notícia, para que algo de bom chegue na sua vida, uma tempestade já tem que se levantar. O diabo, ele tem que se levantar, porque se não levantar, querido, tem algo errado, você está orando errado. Por quê? Ele tem que se manifestar de alguma forma. O diabo, você tem que saber onde ele está atuando.
Quais as possibilidades? Porque ele tenta prevalecer, o diabo é artilhoso, ele tenta prevalecer na sua vida, na minha vida, para dizer, ó, suas orações não estão sendo ouvidas, as suas orações não estão tendo respostas, mas não é isso, querido, é porque ali já recebeu, no mundo espiritual você já recebeu a resposta, porém no mundo natural ainda não materializou, por isso que o diabo ele usa-se de estratégias para te desanimar. Ele te traz o desânimo para você não acreditar que você receberá boas notícias. Ele te leva o desânimo para você acreditar que não mudará algo em sua vida, que será um mês normal como todos os outros meses. Não, querido, você tem que acreditar, queridos, que estão diante desse monitor agora, que vai ser um mês bom, que vai ser um mês diferente, que independente das notícias, independente do que chega até você, você prevalecerá, você suportará, você vencerá. Daniel, ele não foi tirado, o Criador não evitou que ele fosse jogado na cova dos leões, mas ali naquela cova ele trouxe o próprio anjo dele e fechou a boca dos leões. Assim vai ser comigo e com você. Muitas vezes nós vamos sair de determinados ambientes, nós iremos ter que passar por determinados ambientes, ter que estar com determinadas pessoas para exaltar o nome do Criador, para exaltar o nome do Salvador, para que eles vejam e reconheçam que ali existe uma força sobrenatural, que ali existe um poder que emana dos céus sobre a sua vida, sobre a sua casa, que ali tem algo mais, que ali existe uma força sobrenatural que rege a sua vida, que conduz a sua vida, que você não é conduzido pelas suas vontades, mas tem uma vontade sobrenatural que você guia essa vontade, que é o próprio Criador, a presença dele na sua vida, né, querido? É ele que nos tira dos laços, ele que nos tira dos laços que as escondidas são armados contra as nossas vidas, porque ele é a nossa fortaleza. Se você crer nisso, que ele é a sua fortaleza, que ele é a minha fortaleza, o próprio Criador, ele preserva aqueles que são fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos, aqueles que são soberbos. Ninguém se zomba do Criador, querido. Não se zomba do Criador e algo, não se zomba dele, não se zomba. Não se zomba contra essa verdade incontestável, dessa verdade que é impossível pode lançar mentiras, pode lançar fofocas, pode levantar contra esta verdade, mas não prevalecerão. Porque o Criador, Yahweh, e o de Rei, Vav-Rei, ele preserva os fiéis. Se você for fiel, assim como Daniel foi fiel até o último minuto, até o último segundo que ele chegou a ser jogado na cova, até ali ele perseverou fiel, eu e você seremos guardados, seremos retribuídos com abundância, seremos retribuídos pela essa fidelidade, assim como Daniel foi retribuído. A mesma, aonde que pela sua fidelidade, porque ele orava, tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia, em direção à janela, uma janela em direção a Jerusalém, de joelhos, ele se punha de joelhos e orava. Quando ele fazia as orações, o inferno tremia. Ele conseguia mais impacto nas suas orações do que os próprios exércitos do reino dário. Consegue me compreender? Consegue entender o que o Criador quer falar comigo e contigo nesta madrugada? Então, se o nosso coração está ligado a Ele, se nós nos entregamos a Ele de todo o nosso coração, nós podemos confiar no seu santo nome, porque o seu santo nome é poderoso para livrar, para guardar, para defender, para proteger, para prosperar, para abençoar. Tá acontecendo isso, o mundo todo tá em crise, mas você pode prevalecer. Se você é fiel ao Criador, você prevalecerá, você será guardado contra o mundo. Ele disse, os meus eu guardarei. Da angústia que está por vir, eu os guardarei da angústia que está por vir sobre a terra. Então, se você crê nisso, que aquele que nos guarda não dormita, aquele que nos guarda não dorme, querido. Se você tiver essa consciência, se você tiver essa percepção espiritual, você vive tranquilamente.
Você nada te deixa, porque muitos se deixam levar pelo coração. O coração é enganoso. Vamos meditar? Pai, antes vamos orar. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, apresentamos esta noite a Ti. Apresentamos esse novo mês que está diante de nós. Abençoe, sela-nos com Teu santo ruach. Livra-nos, repreenda toda praga, toda palavra de maldição contra as nossas vidas, toda reza contrária, toda obra contrária, tudo aquilo que foi levantado no mundo espiritual contra as nossas vidas, que seja agora quebrado, amarrado, desfeito pelo poder e autoridade, no nome de Yahshua Mashiach. Nós desfazemos toda obra contrária, toda levante do inferno, toda invocação de demônios contra as nossas vidas para trazer corte, morte, destruição, paralisação. Nós repreendemos e cancelamos, nós anulamos toda obra maligna, toda obra das trevas, toda obra contrária, todo espírito opositor, todo espírito de resistência, de rejeição contra as nossas vidas, que seja agora repreendido e cancelado pelo poder e autoridade, no nome de Yahshua Mashiach. Nós repreendemos e cancelamos todo espírito da inveja, da cobiça, da contenda, da fofoca, do fuxico contra as nossas vidas. Nós repreendemos e cancelamos toda palavra lançada contra as nossas vidas, tudo que foi lançado ao vento, tudo que foi falado, tudo que foi declarado contra as nossas vidas, nós declaramos cancelado e anulado. Pai, sela-nos com Teu santo ruach. Abra o nosso entendimento para ouvir a Tua palavra, alimentar-se da Tua palavra e que haja entendimento e percepção no mundo espiritual de tudo que Tu queres revelar conosco nesta noite. Assim seja. Aleluia. Assim seja, queridos. Bora meditar? Para hoje nós iremos meditar no livro de Jeremias, capítulo 17. Nós iremos meditar no capítulo 17, versos 5 adiante, até aproximadamente versos 10. São uns pensamentos de sabedoria, né? Nós iremos fazer essa leitura e meditar sobre esses pensamentos de sabedoria. Então, que nós possamos começar um novo mês sendo sábio, tendo um espírito excelente, um espírito de sabedoria, de entendimento que vem do alto, que Ele venha nos fazer com um espírito excelente para entender, compreender, decifrar enigmas, né? Aquilo que você não pode ver, ambientes que você não pode ver, não pode estar, não pode contemplar, o próprio Criador é que sonda os corações. Então, que nós venhamos orar, ter sabedoria, receber sabedoria, revelação que vem do trono do Altíssimo, para que nós possamos compreender e antecipar todas as maldades, tudo aquilo que se for projetado contra as nossas vidas, que nós tenhamos percepção e sensibilidade para ouvir o que o Criador, o que o nosso Salvador quer nos falar, quer nos ensinar, quer nos dirigir, quer nos dar uma direção, né? Então, que vamos ficar atentos, vamos focar nessa mensagem para ver o que Ele quer nos dizer para esse novo mês, para que nós venhamos focar o nosso entendimento na meditação da palavra, porque a Bíblia Sagrada, ela é cura, ela salva, ela liberta, ela transforma, ela é vida, ela vivifica. Quando você lê algo hoje, é porque ali o Criador quer te revelar isso, quer falar contigo de uma forma que se fosse para outras pessoas te falar, você não entenderia, mas Ele vai falar de um jeitinho e todo especial, vai ministrar no meu coração, nos nossos corações, de uma forma que nós venhamos entender o que Ele quer ministrar nos nossos corações nesta noite. Então vamos lá. Assim diz o Criador, o Altíssimo: maldito aquele que confia no ser humano, que faz de sua carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Altíssimo. Ou seja, o Criador está dando uma advertência para a gente, que nós não devemos confiar no ser humano, ou seja, em homens como nós, pessoas como nós, de carne e osso. Por quê? Porque são falhos, são mortais, mas Ele diz para que nós não desviamos da presença dEle, nós não desviamos da sua soberania, das suas vontades, né? Porque muitos de nós, muitas vezes, nós colocamos a nossa força num emprego, a nossa força num dinheiro, a nossa força numa amizade, a nossa força nos recursos, no trabalho, não é mesmo? Só que nós temos que colocar a nossa força no próprio Criador, a nossa força no próprio Salvador, porque Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos defende e principalmente Ele sonda corações, né? Ele pode estar onde nós não podemos, Ele pode ouvir coisa que nós não ouvimos. Então, por isso que é importante que eu e você não venham desviar da presença do Criador, mas pelo contrário, que nós venhamos buscar estar mais e mais conectado com Ele, estar mais e mais alinhado com suas vontades, com seus preceitos para as nossas vidas,
Porque, sendo assim, nós estaremos guardados. E ele diz que aquele que confia mais no ser humano, mais no homem, mais nas circunstâncias, mais nas possibilidades do que nele próprio, ele é maldito, ou seja, ele é amaldiçoado, né? Então, que toda a nossa confiança esteja centralizada, interagida com o próprio Criador que criou céus e terra, né? Ele, pela palavra, ele criou, haja luz e houve, né? Então, nós temos que acreditar, colocar nossa confiança, nossa expectativa, não em pessoas, porque pessoas, elas podem te decepcionar, pessoas, ela pode te enganar, pessoas, ela pode te magoar, pessoas, ela pode te decepcionar, mas o próprio Pai não, o Pai, o amor dele é sincero, o amor dele é verdadeiro, assim como o nosso irmão resgatador Yahshua Mashiach. O seu amor é fiel, a sua fidelidade é eterna, né? Então nós temos que colocar todo o nosso esforço para estar na presença dele, para estar em comunhão com o nosso Pai, com o nosso irmão Salvador, né? E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, por isso que é importante que eu e você começamos um mês pedindo, Pai, para este novo mês eu consagro a minha vida, eu apresento a Ti as pessoas que vão entrar no meu caminho, aquelas que irão sair do meu caminho, né? Porque muitas vezes ele tira pessoas do seu caminho, para quê? Para te proteger, para te guardar de certas circunstâncias, de certas pessoas, porque você não conhece os corações. Muitas vezes você acha que as pessoas têm um coração bom, mas elas não têm. Elas não têm. Na sua frente elas podem te tratar bem, com elegância, com simpatia, mas por trás não é nada disso. E o nosso Criador, muitas vezes, ele tira pessoas das nossas vidas porque ele conhece os seus corações, porque ele sonda os seus corações, porque ele ouve coisas que eu e você ele entra em lugares que eu e você não pode entrar e nem pode saber do que se trata, do que estão conversando, do que estão tramando, do que estão projetando. Então, muitas vezes, ele afasta nós, ele nos afasta de pessoas, ele nos afasta de amizades, ele afasta de empregos, ele afasta de projetos que você já tinha planejado para sua vida, ele acaba tirando da sua vida para te proteger. Então, se caso esse mês afastar alguém da sua vida, tirar alguém da sua vida, mudar alguma situação, mudar alguma rotina da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, não lamente, não critica, não fique murmurando, nem reclamando por isso, por essa circunstância, por essa situação. Porque tenta lembrar que ele vai onde você não pode ir. Ele ouve o que você não pode ouvir. Ele sonda os corações. Então, ele sabe o que passa no seu coração, no meu coração e no coração daquelas pessoas, né? Que você confiava, que você acredita, que você supostamente acredita, mas que, não são confiáveis. Então, nós temos que deixar a nossa confiança, nós temos que deixar a nossa segurança nas mãos dele. Então, esse mês, entregamos tudo, as nossas vidas, o rumo das nossas vidas, a direção das nossas vidas nas mãos dele, para que ele venha nos guiar, para que ele venha nos coordenar, para que ele venha nos orientar como devemos falar, onde devemos estar, com quem devemos estar, com quem não devemos estar, onde não devemos estar. É muito importante que você se deixe ser guiado por ele. Para você se deixar ser guiado por ele, para que você possa deixar ser orientado por ele, é necessário que você tenha sensibilidade. Como você vai ter sensibilidade? Você vai ter que se consagrar, você vai ter que buscar a presença dele, para você ouvir as direções que ele está te dando. Certo, queridos? Continuando. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Altíssimo e cuja esperança é o Altíssimo, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ou seja, bendita somos nós que cremos e colocamos a nossa confiança, a nossa expectativa, nossos sonhos, nossos projetos, nossa esperança no Criador, no nosso Salvador, no nosso resgatador. Porque quando nós confiamos no nosso Criador, no Altíssimo Soberano, quando a nossa esperança está nele,
nós somos comparados como uma árvore que é plantada junto às águas, ou seja, num lugar bem molhado, a raiz, né, vão ser bem alicerçados. Muito de vocês, eu e você que está aí diante dessa câmera, assistindo esse monitor, assistindo este vídeo, acredita, você deixa as pessoas te diminuir porque você não conhece o tamanho da sua fé, porque você não se conhece ao tamanho das suas raízes, né? Se você tem a raiz alicerçada bem na rocha, no chão, né? Bem fincada, ou seja, se nós estejamos sempre alicerçados no Criador, fortalecido nele, em conexão com ele, ninguém pode te diminuir, ninguém tem o direito de dizer que você é isso ou aquilo, sabe por que não tem? Porque você é comparado a uma árvore frutífera junto às águas que se estende ao ribeiro. Ali aquela água, aquela água ela vai escorrendo, quanto mais corre, mais água sai, né? Como se fosse uma nascente, vamos dizer assim. Então, o calor pode vir, mas ela nem se receia. Por quê? Porque vai prevalecer, vai continuar, as folhas vão continuar vistosas, vão continuar verdes, os frutos em seguida vão surgir. Vem a flor, depois vem os frutos. Então, são frutíferos, né? Então, permanece verde, ou seja, permaneça a presença, quando a presença do Criador e do Resgatador está sobre mim, sobre ti, as nossas raízes estão alicerçadas no Criador, enraizadas nele, as nossas raízes, as nossas folhas, vamos representar a nossa vida, a nossa pessoa, permanece vivo, permanece forte. Então, quando você não se conhece, quando você não tem a certeza de quem está contigo, você se torna fraco e aceita que as pessoas podem chegar o dedo e dizer que você não é isso, você não é aquilo, pode chegar o dedo para dizer para você que você não tem valor. Isso é uma opinião delas. Vale a pena responder? Não, muitas vezes nem vale a pena responder, porque quem fala muitas vezes nem sabe o que está falando. É uma opinião dela própria ou dele próprio, mas o que permanece, o que vai prevalecer verde, o que vai prevalecer vistosos, com flores e frutos, é se você está enraizado de fato no verdadeiro Criador, que criou os céus e terra, nosso Altíssimo Soberano. Se você está alicerçado nele, você não tem o que temer, queridos. As pessoas podem dizer o que quiser, a opinião dela é a opinião dela, mas o que é a opinião dela, o que significa que você é o que elas querem que você acredita que você seja. Porque tem muitas pessoas que são frustradas, são derrotadas, são fracassadas e elas acreditam que como elas não conseguem vencer ou como elas não conseguem algo além, ou ver você conseguindo alguma coisa, ou ver você sendo bem sucedida, a inveja entra, o diabo entra, aí elas acham que a única forma, ela tenta de tudo, de te atacar, não consegue, a única forma que elas tentam para te diminuir é tentando falar algo a seu respeito, dizer que você é isso, que você é aquilo, mas o que você é, o que você não é o próprio Criador que vai dizer, não são essas pessoas, elas não têm gabarito para dizer, elas não têm letras para dizer, né? Elas não têm, eu esqueci até a palavra certa, elas não têm moral para dizer quem é você, ou se você é o que elas acham que você seja. Não, porque o que elas pensam que você seja é o que elas nunca vão chegar a imaginar se elas não se propor buscar, se humilhar, se quebrantar o coração e buscar a presença do Criador. Porque quando nós temos o ruache dele e o ruache dele está sobre nós, uma coisa que nós não aceitamos é injustiça. Uma coisa que nós não fazemos é seguir o caminho errado. Nós não seguimos nem a direita nem a esquerda, nós não vamos reto ao Criador, reto ao trono do Altíssimo. Então você tem que ter essa percepção, essa sensibilidade que você é como uma árvore plantada junto às águas. Quando você está com a árvore, quando ela é plantada num lugar que tem muita água, que é bem fresquinho, a tendência dela é sempre crescer, é sempre ser vistosa, é sempre sair flores em seguida e depois os seus frutos. A árvore, quando ela está anexada, as suas raízes bem penetrada na terra mesmo, bem afincada mesmo, ou seja, quando nós estamos bem alicerçados em Yahshua Mashiach, quando nós estamos bem alicerçados no Criador Yahweh dos Exércitos,
Pode vir o que vier, nós continuamos prevalecendo, nós iremos prevalecer. Não, agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá o seu agir? Quem impedirá que ele venha, que as coisas, que o que ele tem projetado para a minha vida, para a sua vida, quem pode impedir que isso não venha acontecer? Só eu e só você mesmo e o próprio Criador. Além disso, ninguém mais tem moral para tentar colocar o dedo na sua cara, para dizer que você é isso ou aquilo, que você não vai conseguir isso. Não, querido. Comece por vez pensando desta forma. Eu sou uma árvore plantada junto às águas, porque a água acaba. Quanto mais tem, ali é uma fonte de água. Imagina você na fonte, a fonte de água vai jorrando, porque o nosso Criador é assim, uma fonte inesgotável de água. Quanto mais você busca a presença dele, quanto mais você propor a estar junto dele, mais você está cheio, mais você está pleno, mais você está repleto, mais você se frutifica. Mais você ganha. Quanto mais você busca, mais você recebe. Consegue compreender? Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós nos propomos a buscar a sua presença, a nos humilharmos, a nos quebrantar o espírito, pedindo a ele, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, Pai, limpa tudo de mim, tira toda raiva, toda mágoa, tudo aquilo que me afasta de ti, porque quando nós temos sujeira no nosso coração, quando nós tem raiva, mágoa, ódio, palavras ruins, quando a gente propõe a maldizer os outros, sabe o que acontece? Quem está perto de nós não são os anjos do próprio Criador, a presença dele, ele se afasta. Quem está do nosso lado é o mal, porque fica do nosso lado, direita e esquerda, o diabo e o próprio anjo do Criador. Então, se você faz coisas, atos de justiça, o que é reto diante dele, o que é certo diante dele, ali a presença dele te protege, ele te abraça. Mas se você faz o que é injusto, se você defende o que é injusto, querido, o mal vai estar do seu lado, o mal vai prevalecer na sua vida. Então, nós temos que analisar sempre isso. Nós temos que buscar sempre pela verdade, nós temos que buscar sempre pelo que é certo. Porque dou o que doer, mas é o certo que tem que prevalecer. Porque se nós não fizermos o que é certo, se nós nos propormos a praticar o que é errado, a presença do Criador irá afastar de nós. Você tem que se posicionar. Você não tem que ser bipolar. Ficar em cima do muro. Não, você é sim ou não. É isso que agrada o próprio Criador. Vamos continuar, queridos? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entender? Ou seja, aqui na própria palavra diz que enganoso é o coração. O coração engana, faz com que você engana, porque às vezes você deixa o sentimentalismo prevalecer ao invés da razão, né? Por isso que é tão importante nós deixarmos que a razão prevaleça do que o sentimentalismo. E além do mais, o nosso Criador não é sentimental. Não é através de sentimentalismo que nós nos achegamos a ele. Você pode pôr um louvor? Pode, para buscar a presença dele, para encher sua casa de luz. Você deve fazer isso. Mas não é isso, não é porque você vai chorar, vai se emocionar, que vai... a presença dele vai permanecer. Não, ali foi um momento que você se quebrantou, que você sentiu aquela presença forte, muito gostosa, mas o importante é que você deixa que a razão prevaleça. Emoção é passageira. Tudo que você toma, todas as decisões que você toma pelo simples fato, pelo sentimentalismo e pela emoção, passa rápido e o Criador não está nisso. Ele quer que nós agimos com sinceridade, com fidelidade, com obediência, principalmente com obediência, com retidão, com justiça, com raciocínio. Ele não quer que eu e você usamos emoção, sentimentalismo, fingimento, falsidade, enfim, ele quer que nós sejamos íntegros. Então, para que nós possamos ser íntegros, justos diante dele e não deixar que o coração prevaleça, que o sentimentalismo prevaleça, porque nós já aprendemos que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e é desesperadamente corrupto, ou seja, o coração é capaz de fazer coisas erradas para conseguir algo. Então, nós não devemos devemos deixar que
as vontades do nosso coração prevaleçam, pelo contrário, que as decisões emocionais prevaleçam. Não, nós temos que fazer com que a razão prevaleça, né? Que a verdade prevaleça, que a justiça prevaleça. Como vai acontecer? Como vai conseguir? Como iremos conseguir? Obediência à palavra do Criador, em primeiro lugar, você obedecer o que ele está falando. Ser obediente, buscá-lo de toda a força do seu coração, com toda fé, com todo entendimento, né? E meditar na sua palavra, né? Ser justo, ser íntegro, ser fiel à sua palavra até o fim, né? Porque quem pode entender o coração a não ser o próprio Criador, que sonda todos os nossos corações? Ele sabe o que está no meu coração, ele sabe o que está no coração seu e de outras pessoas que você convive. Só ele sonda. Coração, querido, dizia minha avó, é a mão que ninguém pode tocar, porque a mão não alcança, né? Sempre minha avó dizia isso para mim quando eu era pequena. Olha, coração, a mão da gente não toca lá não, o que está no coração dos outros, ninguém sabe, é verdade. A gente tem que crescer, amadurecer para compreender isso, porque muitas vezes você crê nas pessoas, você ama as pessoas, você gosta das pessoas, você deseja o bem para as pessoas, mas nem sempre a reciprocidade é a mesma. Às vezes as pessoas te tratam bem por interesse alguma forma de interesse. Te suporto por uma forma de interesse, mas nós temos que ser sábios, ser bons entendedores para conhecer isso, para conseguir discernir isso, ter entendimento e percepção espiritual sobre isso, né? Por isso que é tão importante que eu e você tenhamos percepção. E como nós iremos ter percepção espiritual? Buscando o Criador. Aquele que busca encontra nas vigílias da madrugada, porque é o horário que está o maior silêncio da noite. Nem todos praticamente estão dormindo, então a chance é maravilhosa de você buscar, ler a palavra dele, meditar, que ele vai te revelar o oculto e o escondido. Eu, o Altíssimo, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Viu? Se você semeia na vida das pessoas coisa boa, consequentemente você receberá coisas boas. Porém, se você semeia na vida das pessoas coisas ruins, você inevitavelmente receberá coisas ruins. Por quê? Porque o Criador, ele sonda os nossos corações. Ele põe em prova os nossos pensamentos, o que nós estamos pensando do outro, o que nós estamos desejando por outro, o que nós estamos provocando para o outro. Consegue me compreender, queridos? Então, por isso que o Criador, ele é tão inteligente. Nossa, a sabedoria, que todas as virtudes, eu profetizo e declaro sobre a minha vida, sobre as suas vidas, sobre a vida dos meus, que as virtudes, todas as virtudes do nosso Criador e alto esteja sobre nós, porque ele é inteligentíssimo. Ele prova os corações, ele sonda os corações, ele coloca em prova os pensamentos, ele sabe os meus pensamentos, os nossos pensamentos. Antes mesmo que eu venha dizer algo, ele já sabe o que irá sair na minha boca para profetizar, para declarar. Então, nós temos que pedir ele, unge minha língua, para que eu tenha palavras de edificação na vida do outro. Unge os meus olhos, para que eu tenha olhares de pureza na vida do outro, né? Unge os meus ouvidos, para que eu tenha sensibilidade para te ouvir, para te compreender, entender o que tu queres falar conosco, né? Mas toda ação nossa gera uma reação no mundo espiritual. Muitas vezes nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades, hostes malignas. Então, se você tem essa percepção, se você se posiciona diante de algo errado, mas você deve orar, você deve consagrar-se, você deve lutar em oração, porque muitas das coisas que acontecem, que vêm para nos chatear, para nos decepcionar, é o diabo usando hostes malignos, usando pessoas possessas de demônios para nos atormentar, para nos pressionar, para nos tentar tirar a paz. Mas quando você ora, quando você dobra os seus joelhos, assim como Daniel fazia, Daniel, ele não foi jogado na cova dos leões porque ele traiu o rei ou que ele fez algo do tipo. Não, queridos. Daniel foi jogado na cova dos leões pela sua fidelidade ao Criador. E conforme ele era fiel ao Criador, conforme ele orava, mais coisas extraordinárias. O céu, o inferno tremia diante das suas orações.
né? Ele fazia, através de uma oração de joelho, ele fazia o que um exército não conseguia fazer no reino de Dário. Então, para finalizarmos, eu quero deixar para você essa palavra, em Jeremias 33, versos 3. Chame por mim e eu responderei. Eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Porque assim diz o Altíssimo, o Yahweh de Israel, a respeito das casas dessa cidade. Então, querido, o Altíssimo diz, chame por mim, ó Yahweh. Busque pela presença dele, ó Yahweh. Chame porque ele vai te responder, ele vai te anunciar coisas grandes e ocultas que você não conhece, que está diante de você, já aconteceu no mundo espiritual, já se materializou no mundo espiritual, mas você ainda não conhece, você não sabe o que está projetado, você não sabe o que está programado para você. Então vamos orar, vamos chamar, vamos entregar este mês, dizendo para ele, Pai, consagramos esses 31 dias em tuas mãos, que as nossas vidas estejam sob a sua direção, que o teu anjo forte esteja adiante de nós, atrás de nós, da direita e da esquerda, nos guardando, nos protegendo, cerca-nos com um muro de fogo, de proteção, repreenda todos os males que for levantado no mundo espiritual, todos os rituais que forem levantados no mundo das trevas, contra as nossas vidas, nós declaramos cancelado em nome de Yahshua Mashiach. Nós abençoamos aqueles que nos amaldiçoam, nós oramos para eles, oramos para aqueles que nos abençoam e aqueles que nos amaldiçoam, nós oramos, entregamos a vida deles ao Criador, que a paz e a harmonia de Yahshua Mashiach esteja no lar dele, porque assim como ele diz, chama que eu te respondo, eis que ele trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Ou seja, se quando você clama por ele, como você busca pela presença dele, se você estiver doente da alma, doente emocional, doente fisicamente, com problemas de doença emocional, física, psicológica, se você busca por ele, chama por ele, clama por ele, ele vai te trazer a saúde, ele vai te curar de todas as mazelas e ele vai te sarar de todos os males, de tudo aquilo que se levantar contra você, ele vai te dar o livramento, ele vai te dar a cura, ele vai te dar saúde espiritual em todas as áreas, saúde espiritual na sua família, nos seus filhos, saúde espiritual na sua vida espiritual, na sua vida social, na sua vida financeira, na sua vida profissional, ele vai, basta que eu e você chame por ele, que nós clamamos a ele, que nós buscamos pela sua presença e que nós nos colocamos submissos às suas vontades, acima de tudo, que os nossos projetos, que os nossos planejamentos esteja interligado, alinhado com as vontades dele para as nossas vidas. Assim seja, querido, porque é importante que nós nos alinhamos com a vontade dele. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach a todos os meus queridos, que a bênção, que todas as bênçãos do alto, o trono do Altíssimo esteja estendido sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida em todas as esferas, espiritual, financeira, psicológica, emocional, em todas as áreas, que as bênçãos dele estejam estendidas sobre vocês, que a paz e a harmonia de Yahshua Mashiach esteja com vocês. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas vocês não serão atingidos. Sabe por quê? Porque nenhum mal ou praga, nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, à sua casa, você, à sua família. Por quê? Porque ele deu ordem a todos os seus anjos, a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Por quê? Porque você se apegou com amor e ao nome dele, que é Yahweh. Quando a gente se apega a esse nome verdadeiro, esse nome poderosíssimo, ele nos protege, ele nos livra. Por quê? Porque nós conhecemos o seu nome. Então, qual que é o nome do Criador? Yahweh. Qual que é o nome do Salvador? Yahshua Mashiach. Que essa verdade seja ministrada no seu coração, seja revelada no seu coração. E que tudo aquilo que vier em oposição à sua vida já caiu por terra. É só você crer, porque o Altíssimo é minha luz e minha salvação. Se ele é tua luz, é tua salvação, de quem você vai ter medo? De quem temeremos? De quem temerei? Se ele é a fortaleza da minha vida, de quem temerei? Não é mesmo?
Quando os nossos inimigos, os malfeitores sobrevêm para tentar nos destruir, nossos opressores inimigos, é eles que tropeçam e caem. Isso está no Salmo 27. Não é eu que estou lançando palavras de maldição, eu estou meditando o que está no Salmo 27. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, é eles que tropeçam e caem. Então, se você tiver isso dentro de si, que quando aquele que se levanta contra ti para fazer um mal a ti, eles que caem, não somos nós, né? Então, querido, durante esse mês, espera no Altíssimo, anima seu coração, fortifica seu coração, espera, pois, no Criador, porque Ele é uma rocha eterna, e Ele está conosco, e quando nós entregamos as nossas vidas a Ele, quando nós confiamos nele plenamente, Ele nos guarda, Ele nos defende, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda assim você não terá medo, nenhum medo. Por quê? Porque Ele está contigo, porque Ele está conosco, né? Então, que a bondade e a clemência dele certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Assim seja, querido, porque aquele que está conosco não dormita, aquele que nos guarda não dormita, aquele que nos guarda não dormita. Feliz dezembro para você, que as bênçãos do Criador estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida. Porque o Criador, Ele te guarda, Ele vigia você, Ele rega você, Ele cuida de você de dia e de noite. Então, para que ninguém faça dano algum a você, nem a mim, nem a nós. Se você crê nisso, virão dias que você, assim como ele deixou uma promessa para Jacó, que virão dias em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará e encherá o mundo de frutos. Assim será comigo e contigo. Se nós permanecermos alicerçados nele, na palavra dele, que cura, salva, liberta e transforma. Se nós crermos, porque sem fé é impossível agradar o Criador, né? Todo aquele que crê, assim acontece, né? Porque tudo que é lançado, tudo que nós projetamos, tudo que nós lançamos, e quando nós estamos debaixo do centro das suas vontades, acontece. Ele realiza, ele guarda, ele protege, ele defende. Consegue me compreender, queridos? Na tua palavra diz que quando a presença dele está sobre nós, que até os nossos inimigos, muitas vezes, fazem pazes conosco, né? E outras vezes é necessário que, muitas vezes, até amigos, conhecidos, se levante contra nós, para quê? Porque fica enfurecido pela presença do Criador sobre as nossas vidas. Como não consegue tirar, porque é algo que você buscou, é algo que você construiu dentro de você através do seu sacrifício, através das suas renúncias, aí a pessoa tenta te magoar de certa forma.